exportam sensores que detectam pulso constante. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América divulgou conteúdo chocante, indicando que os Estados Unidos da América desistiram de conter a China. Durante décadas, os Estados Unidos se autodenominaram a polícia do mundo e, especialmente, tinham como principal objetivo conter a China. Agora, mudaram sua estratégia para priorizar a defesa do continente americano. Hoje, vamos analisar detalhadamente essa notícia chocante. Vamos conferir agora mesmo. No dia 5 de setembro de 2025, o veículo de comunicação político dos Estados Unidos, Político, publicou uma reportagem que chocou o mundo inteiro. A notícia tratava da nova estratégia de defesa nacional dos Estados Unidos da América, elaborada pelo Departamento de Guerra, que vai além de um simples relatório de políticas. É o principal documento estratégico que indica onde os Estados Unidos concentrarão seu poder militar, quais países serão as maiores ameaças e onde tropas serão movidas nos próximos 4 anos. Simplificando, a Estratégia de Defesa Nacional dos Estados Unidos é um documento que serve como um mapa que antecipa o cenário internacional dos próximos anos. Assim, tanto aliados quanto concorrentes acompanham atentamente essa estratégia de defesa nacional. Porém, o novo rascunho do segundo governo de Theoren-Pell seguiu um rumo inesperado. A maioria dos especialistas previu que os Estados Unidos, mais uma vez, colocariam a contenção da China como sua principal prioridade. Nos governos Biden e Theoren-Pell, democratas e republicanos afirmaram que a China era o principal concorrente estratégico dos Estados Unidos da América. Até mesmo os parlamentares mais linha dura fizeram declarações que pressupunham não apenas o bloqueio da China, mas até mesmo um possível confronto militar com o país. Surpreendentemente, desta vez o rascunho teve uma conclusão oposta. Em vez de conter a China, o foco será na defesa do território continental dos Estados Unidos e de todo o continente americano. Em outras palavras, é uma declaração de que, a partir de agora, os Estados Unidos não priorizarão mais a superioridade militar no leste asiático ou na Europa, do outro lado do Pacífico, mas concentrarão todos os seus esforços na defesa do próprio país e dos continentes vizinhos. Isso não é só ajuste de política. Isso significa uma grande mudança no paradigma de segurança dos Estados Unidos, que foi mantido por décadas, ou seja, de polícia mundial para uma prioridade na defesa do próprio território e dos interesses americanos. É exatamente por isso que a base de confiança que os aliados tinham nos Estados Unidos está sendo completamente abalada. Coreia, Japão e aliados da OTAN ficaram em choque. Até então, acreditava-se que os Estados Unidos garantiam a ordem mundial com sua força militar. No entanto, se os Estados Unidos priorizarem a defesa do próprio território e começarem a se retirar do exterior, a redução das tropas americanas na Coreia do Sul, a realocação das tropas no Japão e a retirada das tropas americanas da Europa deixarão de ser cenários hipotéticos e se tornarão realidade. Esta reportagem vai além da política interna dos Estados Unidos da América e pode exigir a reorganização da ordem mundial. Para os aliados, isso é um divisor de águas crucial para sua sobrevivência. De acordo com a reportagem da Político, o rascunho mais recente da Estratégia Nacional de Defesa mostra uma diferença clara em relação às diretrizes anteriores. O ponto central do rascunho é que, em vez de priorizar o confronto direto com concorrentes estratégicos como China e Rússia, deve-se dar prioridade à defesa doméstica e às missões no continente americano. Ou seja, trata-se de uma mudança de direção, saindo do método tradicional de dispersar as forças armadas dos Estados Unidos da América pelo mundo e exercer influência global, para focar na estabilidade do território nacional e do próprio hemisfério ocidental. Essa mudança contrasta com a estratégia do primeiro mandato do presidente Theoren-Pell. O governo Theoren-Pell definiu a China como o principal concorrente estratégico dos Estados Unidos da América e tornou seu controle uma tarefa nacional. Por isso, tanto o círculo político de Washington quanto os aliados esperavam que essa tendência continuasse em um segundo mandato de Theoren-Pell. Mas, no final das contas, sinais completamente opostos foram emitidos. Naturalmente, esse movimento dos Estados Unidos está causando grande preocupação entre os aliados que há muito tempo dependem da segurança americana. Recentemente, começaram a circular seriamente na Coreia do Sul rumores de que parte das tropas americanas estacionadas no país pode ser reduzida. Concluiu-se que isso aumentaria a flexibilidade das tropas americanas na Coreia do Sul para defender Taiwan. Pelo contexto do rascunho da nova Estratégia Nacional de Defesa, não parece ser só para a defesa de Taiwan. Além disso, se os Estados Unidos realmente reduzirem significativamente suas forças no exterior e se concentrarem na defesa do próprio território, cresce a preocupação de que a Coreia do Sul também não será exceção à redução. Essa preocupação não é exclusiva da Península Coreana. Já foi divulgado que a ajuda anual de centenas de milhões de dólares em apoio à segurança, que era fornecida aos 3 países bálticos, será interrompida este ano. O apoio envolvia dinheiro, equipamentos militares e treinamentos dos Estados Unidos da América, reforçando o compromisso americano. No entanto, o fato desse elo estar sendo rompido pode ser interpretado como um sinal de que os Estados Unidos não pretendem mais se envolver profundamente no fronte europeu. Além disso, há relatos contínuos de que os 80 mil soldados americanos estacionados em toda a Europa serão gradualmente retirados no futuro. O presidente Theoren-Pell destacou que não há planos de retirada só para a Polônia, mas não garantiu nada para outros países europeus. Ou seja, exceto pela Polônia, nas demais regiões, especialmente nos Bálticos e no leste europeu, além de locais tradicionais de destacamento como Alemanha e Itália, a redução pode acontecer a qualquer momento.
Nessa situação, a Coreia também não pode deixar de se sentir insegura. A presença das Forças Armadas dos Estados Unidos da América na Coreia do Sul serviu como dissuasão à Coreia do Norte e base estratégica contra China e Rússia. No entanto, se os Estados Unidos reduzirem até mesmo suas tropas estacionadas no leste asiático, a Coreia do Sul enfrentará a pressão de ter que garantir sua própria segurança apenas com suas próprias forças. O interessante é que, diante dessas reportagens importantes, o porta-voz do Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América recusou-se terminantemente a responder. A Casa Branca também adotou a mesma postura. Isso pode significar que nada foi decidido ainda. Mas, por outro lado, também levanta suspeitas de que a direção principal já foi definida e que apenas estão adiando o anúncio público. No fim, os países aliados enfrentam incerteza diante do silêncio dos Estados Unidos. Claro, o esboço estratégico ainda pode ser alterado pelo secretário de Guerra dos Estados Unidos da América, Rexus, durante a coordenação. Já se notou que os Estados Unidos da América, em várias funções, priorizam defender o continente americano em vez de conter a China. Um exemplo representativo disso é a região do Caribe. O Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América, alegando bloquear drogas do México e América do Sul, enviou 8 navios de guerra ao Caribe e instalou caças F-35 em Porto Rico. Essas forças não só se posicionaram, mas também atuaram. Recentemente, a Marinha dos Estados Unidos da América divulgou vídeo do ataque a um navio de drogas vindo da Venezuela. O presidente Theodore Pompeo também destacou isso ativamente. Em uma coletiva de imprensa, ele mencionou diretamente que eliminaram 11 membros de um cartel que estavam a caminho dos Estados Unidos, promovendo isso como um resultado para proteger a segurança do território continental. O ponto mais notável é a declaração do ministro Regeu Zezeu. Em uma entrevista recente à Fox News, ele afirmou categoricamente que a operação para derrubar o regime de Maduro na Venezuela já está pronta para ser executada. Ele destacou que estão prontos para cumprir a missão com todos os recursos das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Essa declaração não é apenas uma pressão diplomática, mas é interpretada como uma mensagem forte de que os Estados Unidos estão realmente colocando como prioridade máxima a eliminação de ameaças dentro do continente americano. Embora o rascunho da Estratégia de Defesa Nacional não esteja pronto, as ações militares dos Estados Unidos da América já mostram nova prioridade. Isso mostra que surge um novo paradigma de segurança voltado ao território nacional e região, diferente da antiga estratégia de conter a China. Os Estados Unidos não estão apenas se limitando à defesa do próprio território, mas também demonstram claramente a intenção de expandir sua influência por todo o continente americano. O secretário de Estado anunciou, em coletiva com o ministro das Relações Exteriores do Equador, apoio de segurança de cerca de 28 bilhões de won ao país devido à crise na ordem pública. Ele sugeriu que, se preciso combater organizações criminosas, os Estados Unidos da América podem intervir militarmente, não só com apoio financeiro. Ele disse que, se o governo do Equador pedir oficialmente, pode-se discutir uma base militar dos Estados Unidos da América no país, gerando mais repercussão. O ponto a ser observado é a situação interna do Equador. No dia 3 de junho, o parlamento equatoriano realizou uma emenda constitucional para permitir a presença de tropas estrangeiras no país. Muitos analistas consideram que isso não foi apenas uma medida formal, mas sim uma evidência de que já havia negociações em andamento com os Estados Unidos nos bastidores. Na verdade, nos últimos anos, organizações de cartéis que atuavam principalmente no México e na Colômbia expandiram suas atividades até as regiões costeiras do Equador. Como resultado, os conflitos em torno das rotas de transporte de drogas se tornaram frequentes nas principais cidades portuárias. E nesse processo, até mesmo atentados contra políticos e altos oficiais de polícia ocorreram, levando o país inteiro a uma situação de grave instabilidade. O governo do Equador concluiu que não conseguia mais controlar Tijuana sozinho e precisou buscar apoio dos Estados Unidos. Isso pode ser interpretado como um processo em que os Estados Unidos estão gradualmente expandindo sua influência militar, aproveitando-se das questões de segurança dos países sul-americanos. A mesma tendência ocorre na fronteira com o México, onde o Departamento de Guerra dos Estados Unidos da América criou recentemente uma zona militar ao sul. Foi concedida autoridade aos militares dos Estados Unidos da América para deter diretamente imigrantes ilegais ou suspeitos de crimes, algo que antes era considerado exclusivamente responsabilidade das agências judiciais, tornando-se uma medida sem precedentes em que os militares assumem esse papel. Os Estados Unidos deixam claro que, ao invés de focar na Ásia ou Europa como polícia mundial, agora buscam consolidar sua influência militar nas Américas. Estamos vivendo tempos inquietantes. Se os Estados Unidos adotarem a doutrina isolacionista e focarem só na defesa das Américas, nosso país será o mais prejudicado. Espero sinceramente que tudo termine de uma forma positiva. Essa mudança não é só uma revisão estratégica de um país, mas um evento que pode abalar a ordem internacional.
Até agora, os Estados Unidos mantiveram a hegemonia global e garantiram a segurança de seus aliados. Mas agora é grande a possibilidade de que se abra uma nova fase em que cada país terá que assumir a responsabilidade por sua própria segurança. Aliados como a Coreia e o Japão terão que pensar em maneiras de garantir sua própria capacidade de dissuasão. E a Europa também precisará acelerar o fortalecimento de sua capacidade de defesa. No final das contas, essa questão não é apenas uma escolha dos Estados Unidos, mas pode se tornar um grande ponto de inflexão que leva os países do mundo todo a reorganizarem suas estratégias de segurança. O que acham dessa situação? Deixem opiniões nos comentários. Encerrando o vídeo. Obrigado!